Olá, seja bem-vindo à Visão Trabalhista Entrevista, que hoje aborda o cenário econômico, mas tendo como ponto de partida a categoria metalúrgica, tanto aqui na região de Osasco, quanto em São Paulo e internacionalmente. A categoria metalúrgica que acaba de comemorar o seu dia 21 de abril, não sei se todo mundo sabe, mas é dia do metalúrgico, dia 21 de abril, que aconteceu, foi na última semana, na última sexta-feira. E para a gente fazer uma análise do momento que vive essa categoria, em relação também à classe trabalhadora, o momento que a gente está vivendo no nosso país, a gente conta hoje com a presença da Mônica Veloso, que é vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, e também vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Mônica, que também tem uma inserção internacional, e a gente vai tentar fazer um paralelo com a situação que a gente vive no nosso país, com a situação dos trabalhadores também no plano internacional. E no nosso programa hoje também a gente tem a participação do João Carlos Gonçalves, o Juruna, que é secretário-geral da Força Sindical, e do Miguel Torres, também presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, que também vão fazer um paralelo também com a questão da greve geral que a gente vai ter no próximo dia 28, próxima sexta-feira. Mônica, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu já te convido a dar uma olhada na fala, no apoio que o Juruna mandou aqui para nós, o nosso programa, e também fazendo uma ponte aí com esse momento que o país está vivendo. Vamos dar uma olhada aí na fala do Juruna. Estou aqui para comemorar com você o Dia Nacional dos Metalúrgicos, né? Uma categoria com mais de 1 milhão de companheiros e companheiras espalhados pelo Brasil todo. Estamos falando dos metalúrgicos porque metalurgia significa também desenvolvimento de um país. No momento em que o nosso país deu um passo, lá no século passado, 1940, 45, quando foi instituído uma siderúrgica no Brasil, que foi a siderúrgica de Volta Redonda, a partir daí se expandiu pelo Brasil todo as condições de construir equipamentos, de fazer carros, de fazer equipamentos domésticos, tudo aquilo que leva como material a metalurgia, o aço, o ferro, está ligado ao nosso trabalho. E por exigir nesse trabalho pessoas especializadas, profissionais que tenham que ter um curso para poder elaborar os produtos, isso também nos ajudou, enquanto categoria, a se tornar muito representativa do ponto de vista da luta sindical, dos direitos dos trabalhadores, porque, você sabe, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente vai buscar. Então, assim como eu sei da minha profissão, eu também, ou você, ou aqueles companheiros, foram buscar os seus direitos. E esses direitos, essas lutas pelos direitos, melhor dizendo, levou a formar grandes sindicatos pelo país todo. Isso é uma função social que em todos os países os metalúrgicos sempre estiveram na vanguarda de lutas do nosso povo. Teve um momento que foram mais os portuários, teve outro momento que foram os ferroviários. Nesse momento nós sabemos que os metalúrgicos são uma categoria de vanguarda. Claro que estamos passando por processos como a introdução de novos maquinários que têm diminuído o número de trabalhadores e trabalhadoras. Mas ainda hoje podemos afirmar que os metalúrgicos do Brasil são aqueles que ajudam a impulsionar o nosso país, ajudam a unir os trabalhadores em torno de suas bandeiras de luta, de seus direitos, e mais do que isso, são aqueles que não pensam só em si, pensam também nos demais companheiros que ganham o salário mínimo, que não estão organizados. Mônica, dentro dessa perspectiva que o Juruna deu, que realmente dá uma dimensão histórica dos metalúrgicos para o Brasil, eu queria que você comentasse, os metalúrgicos em 2016 foi uma das categorias poucas categorias que em meio à crise conseguiu um reajuste salarial que repusesse a inflação. Qual que é o impacto e qual que é o reflexo dessa organização? Por que a gente ainda, mesmo dentro das adversidades, a gente tem esse tipo de resultado? E por que ainda é uma luta para você alcançar esse tipo de resultado? Bom, primeiro, boa tarde, Cris. Boa tarde a todos os telespectadores do programa. Obrigado pelo convite.
e eu acho que o Juruna ele contextualizou bem. O setor industrial ele tem uma força, uma capacidade né, de mudança e de transformação no cenário econômico muito forte. É tudo aquilo que construiu o processo de evolução do nosso país. E eu acho que, junto com isso, essa força e essa transformação ela também se deu com os trabalhadores e a sua forma de se organizar, né? Então, no setor industrial, isso é muito forte, é muito presente, né? E o setor metalúrgico, particularmente falando, ele ele representa na economia, mas ele representou e representa na história de organização dos trabalhadores uma força muito grande, né? Primeiro pela condição, às vezes, geográfica de como as empresas inicialmente, né, se colocaram, no caso aqui de Osasco, no caso do ABC Paulista, né, de algumas regiões brasileiras, a formação geográfica ali de como as empresas se conformaram facilitou, de certa forma, essa organização. Primeira coisa. A segunda é que, historicamente, os metalúrgicos conseguiram garantir, através de seus processos de negociação, vitórias muito importantes para essa organização. Fortaleceram as convenções coletivas, com um debate muito forte com a sua categoria, né? É um sindicato que tem uma presença muito forte na porta da fábrica. Ele está em constante diálogo com o seu trabalhador, então ele tem percepção total do que é a necessidade daquele trabalhador. A década de 80, né, em que você teve os grandes movimentos, a própria década de 90, foram momentos de grande fortalecimento das lutas do setor e de convenções coletivas que alcançaram cláusulas sociais importantíssimas, né, que hoje, inclusive, ultrapassam até aquilo que está na lei. E como que é esse impulsionamento, ele também vai dialogar com o que está acontecendo no restante da classe trabalhadora? Com certeza, porque ele cria um reflexo, né? As categorias, elas têm essa coisa de estar observando, de estar vendo o que está acontecendo, né? Você tem esse papel e esse diálogo hoje ele é muito também permanente. O processo de organização dentro das centrais sindicais, inclusive, permite esse diálogo e essa troca permanente, né? O diálogo que é rápido, não só pelos meios de comunicação, que os sindicatos utilizavam muito os seus jornais, né? As assembleias é o grande porta-voz, é a interlocução direta com esse trabalhador. E ela também funciona para aquilo que você está dialogando com os outros setores, com as outras categorias, né? Então, as campanhas salariais, elas são termômetros para isso, né? Os bancários que têm contrato nacional, né? Lamentavelmente, os metalúrgicos ainda não têm contrato. O Brasil não vive a realidade do contrato nacional, né? E esse eu acho que é um patamar que a gente vai ter que evoluir, de repente até pela essa situação do quadro atual que se relacionam aí a essas reformas. Mas eu acho que exatamente essa força, essa articulação permanente que o sindicato é capaz de fazer com o seu trabalhador, que dá essa condição de negociação, né? Agora, e a gente vive um momento justamente, você tocou no assunto da questão das reformas e da força da convenção coletiva. Reformas trabalhistas, reforma da Previdência, terceirização, questões que hoje, muitas vezes, a mídia coloca como necessárias para uma modernização e, ao mesmo tempo, como formas de se contrapor à organização sindical. Uma das questões que eu sei que você acompanha muito de perto é justamente a luta internacional dos trabalhadores.
práticas antissindicais, como aconteceram na Nissan internacionalmente, na Volkswagen nos Estados Unidos, de não reconhecimento dessa vida sindical e do direito à organização. Queria que você fizesse um contraponto dessas situações internacionais com justamente essa questão aqui que a gente está enfrentando em relação às reformas, Mônica. Cris, é extremamente... você vê como é contraditório, né? Dizem que os Estados Unidos é o país que vive o maior, né, o princípio da democracia e da liberdade como um princípio máximo de sua cidadania. Mas isso não reflete na postura das empresas multinacionais que estão instaladas, especialmente mais para a região sul, né, do país. A Volkswagen está instalada no Tennessee, né, em Chattanooga, e a Nissan em Canton, no Mississippi, e são multinacionais que têm posturas e práticas antissindicais, né, porque não reconhecem a representação sindical. No caso de Chattanooga, pela lei, pela legislação americana, com a filiação sindical, os trabalhadores estão filiados ao sindicato, e essa filiação chega a 50% mais um, é direito deles terem a representação sindical formalizada. E, por incrível que pareça, ainda que a Volkswagen, que é uma montadora instalada pelo mundo afora, tenham práticas que lá não aceitam a organização sindical, inclusive legitimada por eleição dos trabalhadores. Então, é inadmissível esse tipo de postura. E no caso da Nissan, a prática antissindical não permite ou não cria condições extremamente de assédio para que esses trabalhadores não se filiem ao sindicato, né? E não se filiar ao sindicato nos Estados Unidos significa menos direitos. Significa não acessar os contratos e acordos coletivos que são negociados por esse sindicato. Mais exploração. Mais exploração. Então, e por serem empresas multinacionais que também estão instaladas no Brasil, né, que têm outras práticas aqui, né, existe uma força de solidariedade organizada pela OAW, que é o sindicato local, né, nacional dos Estados Unidos, mais as centrais sindicais brasileiras aqui, através das suas confederações de metalúrgica, que é a CNTM e a CNM, e a Industrial Global Union, que, né, é uma organização global do setor industrial, numa frente muito forte de solidariedade para fazer um enfrentamento disso. E esse enfrentamento, olhando muito pelos modelos e os exercícios da democracia e da evolução do processo de organização sindical no Brasil. Então, nós estamos num contraponto muito grande quando a gente vê uma reforma trabalhista, inclusive, que quer acabar com a contribuição sindical. E faz com que o sindicato perca a sua força de financiamento e, obviamente, sem equilíbrio de força num processo de negociação, a gente já sabe quem é que vai perder. A gente vai dar continuidade justamente nesse ponto que você está colocando do fortalecimento da organização e qual que é o contexto em que vem todos esses ataques para a gente no próximo bloco. A gente já vai dar uma pausinha, mas quero te lembrar que você também pode mandar suas sugestões, seus comentários para a gente pelas redes sociais, usando a hashtag VT Entrevista. Fica com a gente, até já.